Vamos então conversar com Fernando Mollica. Mollica, só porque disseste na nossa última conversa que eu estava pontual, hoje eu cheguei às 8 horas e 32 minutos, mas eu vou colocar a culpa em todas as outras pessoas, menos em mim mesma. Claro, a culpa é de Roma, a culpa a culpa é lá da conferência do G20, isso não tem nada a ver com isso. Buongiorno também, pronto. Buongiorno para você, que é absolutamente a única coisa que eu sei falar em italiano. 8 horas e 32 minutos, vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral decidiu arquivar as ações que pediam a cassação da chapa que elegeu o presidente Jair Bolsonaro e o vice Hamilton Mourão. Os dois eram acusados de abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Essa decisão dos ministros foi unânime contra a cassação. Mas mesmo com o arquivamento por falta de provas, os ministros concluíram que houve uso indevido das redes sociais. O ministro Alexandre de Moraes, ao concluir o voto, disse que o TSE não vai tolerar o disparo em massa de notícias falsas no ano que vem. Esse será um precedente importantíssimo para que a Justiça Eleitoral possa, assim como os outros mecanismos que foram sendo aprimorados nesses quase 2 anos, ano e meio, sob a sua presidência, ministro Luiz Roberto Barroso, mais um instrumento importante e um recado muito claro. Se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado. E as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. É o voto, presidente. Vamos então ouvir a opinião de Fernando Mollica. Essa decisão do TSE, na sua avaliação, já era esperada, Mollica? Bem, o TSE mandou um Paulinho da Viola, né? Leva um recado a quem me deu tanto de sabor. Mandou o Paulinho da Viola. Ou seja, no caso específico do presidente Jair Bolsonaro, mandou um recado, né, que ficou muito bem sintetizado aí nas palavras do ministro Alexandre de Moraes. Nesse mesmo julgamento, o ministro Barroso foi mais claro ainda. Disse, olha, essa decisão não é uma decisão para o passado, mas é uma decisão para o futuro. Deixando claro que esse tipo de comportamento não seria tolerado na eleição de 22. E como é que você consegue isso? Consegue criando uma espécie de... criando uma jurisprudência. Né? No julgamento de ontem, o TSE equiparou o envio dessas redes sociais ao abuso de poder econômico nos meios de comunicação. Né? Porque há o que são essas redes sociais? São meios de comunicação? Não são meios de comunicação? O que elas são? Então, o TSE ontem decidiu que, a partir de agora, o uso dessas redes sociais, tanto incluindo o WhatsApp, o Facebook, o que for, tudo isso passa a ser equiparado ao uso e eventual abuso nos meios de comunicação, os meios de comunicação que a gente conhece, televisão, rádio, enfim. Então, cria uma tese. Agora, ao mesmo tempo, o tribunal decidiu não punir a chapa encabeçada pelo presidente Jair Bolsonaro. Puniu um deputado estadual, cassou o mandato de um deputado estadual, mostrou que não está de brincadeira, mas ali esse deputado estadual lá virou meio boi de piranha, como exemplo. Já poupou o presidente Jair Bolsonaro, dando esse recado para 2022. E é curioso, porque um dos motivos alegados para a não punição da chapa Jair Bolsonaro-Mourão é que o tribunal não teria como avaliar o efeito dos tais disparos ilegais de mensagens por WhatsApp. Você não conseguiria avaliar qual o efeito que isso teve no eleitor. Foi um dos motivos. Só que é impossível. É impossível você avaliar isso. E a mesma lei que foi utilizada para a Lei Complementar 64.1990, que trata de crimes eleitorais, que foi utilizada, nesse caso, a leitura dessa lei foi utilizada para punir o tal deputado estadual, ela diz também num outro artigo que para a configuração de um ato abusivo não será considerada a potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas
apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Ou seja, o que a lei diz é que não importa se aquele determinado fato influenciou ou não o resultado da eleição. Se houve determinado fato legal, os candidatos têm que ser punidos. O TSE deu um drible aí nessa norma, nesse artigo da lei e jogou para o futuro. Mandou o recado para 22. Vamos ver se esse recado será ouvido, se os destinatários do alerta vão ficar constrangidos, com medo de cometer os mesmos crimes em 2022. Fernando Mollica citou o deputado estadual, no caso do deputado estadual do Paraná, Fernando Francischini, não é o TSE, decidiu então pela cassação do mandato, como acabou de citar Mollica, e Francischini foi acusado de disseminação de notícias falsas sobre fraudes nas urnas eletrônicas nas eleições de 2018. Eu vou pegar esse gancho, Mollica, para te fazer uma pergunta, até levando em conta a fala do ministro Alexandre de Moraes, de que esses episódios não mais serão tolerados. Você avalia que essa decisão, também envolvendo o deputado, é uma mensagem clara aos futuros candidatos do ano que vem? Vai haver um pezinho atrás na próxima eleição? Foi um cartão amarelo, né? O que os ministros do TSE fizeram ontem foi dar um cartão amarelo geral para os candidatos, de um modo geral, e em particular para a campanha do presidente Jair Bolsonaro, né? Quando os ministros, o Alexandre de Moraes reconhece a existência do gabinete do ódio, quando ele diz, eu sei o que vocês fizeram na eleição passada, só que agora não tenho elementos, provas. Na verdade, o TSE não tinha condições políticas para caçar essa chapa, né? Caçar a chapa menos de um ano da nova eleição. Até um caso histórico, que foi o Barbosa Lima Sobrinho, que depois virou até presidente da Associação Brasileira de Imprensa. Ele foi governador de Pernambuco lá no início do século XX, lá em meados do início do século XX, a primeira metade, e ele teve o mandato dele cassado faltando poucos dias para ele deixar o governo. Então, acabou concluindo o mandato. Então, seria uma situação muito complicada. Então, o TSE ontem fez o seguinte, mandou um cartão amarelo e deu o cartão vermelho, não deu para o craque do time. Deu um cartão vermelho para um jogador ali que não é tão importante, esse deputado estadual. Né? Poderia ter dado cartão vermelho para o camisa 10 do time, ou no caso, camisa 17, né? Que foi o número do presidente Jair Bolsonaro. Deu um amarelo e mostrou o cartão amarelo para o time inteiro. Vamos ver se isso vai colar, se esse cartão amarelo vai assustar candidatos em 2022. Vamos agora pousar no Supremo Tribunal Federal e trazer para vocês um assunto decidido pelo STF. Por 8 votos a 1, foi decidido então que o crime de injúria racial pode ser equiparado ao de racismo. Assim, a injúria racial passa a ser imprescritível, passível de uma punição, independentemente da data em que foi cometida. Caso você esteja se perguntando qual é a diferença, afinal, entre os dois crimes, vamos lá para uma explicação breve. A injúria racial faz parte dos crimes contra a honra. É uma espécie de agravamento da injúria. Já o crime de racismo tem uma lei específica que pune os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Em resumo, pune quem impedir o acesso de pessoas a determinados lugares. Quero ouvir a sua opinião então, Mollica. Como você avalia essa votação no Supremo? Não foi um placar unânime. Mas foi um resultado muito importante, porque há essa definição, a Constituição é clara ao dizer que o crime de racismo é imprescritível. Opa, consegui falar, quase tropecei. Mas é aquele crime que ele não acaba, não tem aquela história do crime de você, eu cometi o crime há 10 anos, o crime já foi prescrito. Não, ele é para sempre. Quem cometeu, a partir de agora, quem cometer uma injúria racial, ofender a pessoa, né? Que tem aquele capítulo do Código Penal que fala injúria, calúnia e difamação, são os crimes contra a honra. Eles também passam a ter validade indeterminada. Na prática, equipara a gravidade desse tipo de crime aos crimes listados na lei contra o racismo, que é aquela história, punir alguém, não deixar uma pessoa ter acesso a um hotel, a um restaurante, impedir a progressão profissional daquela pessoa, negar o emprego por conta de raça, etnia, nacionalidade, alguma questão que envolva preconceito. Então, normalmente a gente fala, isso foi racismo. É racismo, claro, você ofender uma pessoa
com base em suas características pessoais, características de cor da pele, enfim, formato do corpo, enfim, isso é racismo. Mas na lei tipificava e tipifica como injúria racial. E essa é uma pena mais leve da injúria racial. E agora continua sendo uma pena mais leve, porque é um crime contra a honra, não está listado entre os crimes de racismo, mas ele se torna imprescritível, ou seja, daqui a 10 anos uma pessoa que for ofendida hoje, com base numa injúria racial, ela tem, esse crime não vai se diluir ao longo do tempo. O ofensor poderá ser punido, se que for, daqui a 5, 10, 20 anos. Isso é um caso muito curioso e é uma decisão importante do STF, que tomou como base o caso de uma senhora idosa, se não me engano com 80 anos, que ofendeu uma negra. E esse caso, a defesa dela queria que o crime fosse considerado prescrito, porque ela é uma maior de 70 anos, então a pena é pela metade e deveria ter prescrito. A STF falou que não, e isso fica valendo. Importante, uma decisão do STF de 2019 diz que enquanto o Congresso Nacional não criar uma lei específica em relação à homofobia, ou seja, preconceito contra homossexuais, homofobia é equiparada a racismo. Então, isso vale. A gente está discutindo o caso daquele jogador de vôlei, o Maurício de Souza. É bom lembrar, homofobia, pela interpretação, por uma decisão do STF, é racismo. Então, discriminar é também uma forma de racismo, é um crime. Elisa. Fernando Molica, vou ter de interrompê-lo rapidamente, desculpe a deselegância, mas temos o presidente da República na Itália e imagens que estão chegando agora para vocês que nos acompanham aqui no Brasil, viu? Porque Bolsonaro chegou há pouco em Roma, na Itália, para participar do encontro do G20. Tem inúmeros compromissos a partir de hoje, também no sábado e no domingo, e o Matias Brotero, nosso repórter aqui da CNN Brasil, está em Roma e vai falar com a gente ao vivo agora. Matias, estamos aqui do Brasil vendo toda a movimentação da chegada das comitivas. Isso, a gente vê agora, Elisa, o ministro Paulo Guedes, vou tentar aproximar a imagem ali na frente. General Augusto Heleno também, chefe do Gabinete de Segurança Institucional. O presidente chegou em meio à comitiva que trouxe ele do aeroporto, né, que recebe as autoridades para o G20, disse que estava muito feliz com as pessoas que o receberam aqui, mas também não entrou em detalhes quando eu perguntei a ele quais são as expectativas dele para o G20, enfim, para os próximos dias. Hoje mesmo ele tem uma reunião à tarde com o presidente da Itália, da República da Itália, Sérgio Maratello. Então, foi uma fala muito rápida do presidente, não entrou em detalhes, mas o que a gente viu logo depois foi a entrada também do ministro da Economia Paulo Guedes, do chefe do Gabinete de Segurança Institucional, do GSI, o general Augusto Heleno. Eu vou tentar ampliar a imagem um pouquinho de novo aqui para vocês verem que a gente está exatamente no Palácio Panfili, é a sede do governo brasileiro aqui na Itália, sede da embaixada, e onde o presidente ficará hospedado aqui, aparentemente com o ministro da Economia Paulo Guedes também. A confirmação que a gente tinha era do ministro Carlos França, das Relações Exteriores. Eu vou fazer uma movimentação aqui de câmera para mostrar para vocês um pouco de como está a praça aqui, em frente à embaixada, né, a sede da Embaixada Brasileira. Tem alguns apoiadores que receberam o presidente da República, bastante imprensa também, e agora as portas estão fechadas. A gente, claro, vai acompanhar a agenda do presidente da República e vai trazendo as informações para vocês, as repercussões também. Lembrando que o G20 é um fórum que é econômico, né, principalmente econômico, surgiu dessa maneira. Em 2008 ganhou bastante repercussão com a crise de 2008, mas esse ano, especificamente, ele tem um teor bastante voltado para a saúde, né? Saúde global, a democratização de vacinas, questões relacionadas ao meio ambiente, né? Lembrando que no dia 30, a partir do dia 31, na verdade, começa a COP26 em Glasgow, na Escócia. Então, a cúpula do G20, nessa reunião das 20 maiores economias, pode ser considerada também uma espécie de prévia para a cúpula do clima, né? E há uma expectativa também de que o Brasil, dentre outros países, apresentem planos para atingir as metas que foram estipuladas, por exemplo, no Acordo de Paris. Então, aqui em Roma, a expectativa é grande para essas reuniões que devem acontecer nos próximos dias, dia 30 e dia 31. Na segunda e na terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro segue para agendas em cidades do interior da Itália
A gente acompanha cada movimentação por aqui, vai trazendo os detalhes para vocês que estão nos acompanhando aqui na CNN. Matias Brotero, nosso repórter da CNN Brasil, que está em solo italiano, está em Roma, e foste ótimo, viu, Matias, trazendo para a gente um relato aí bem ambientado do que você está vendo, da movimentação em frente, então, ao local onde neste momento está o presidente Jair Bolsonaro. Em breve voltaremos ao vivo com Matias Brotero, porque por enquanto Fernando Mollica está aqui só me olhando e esperando a gente retomar o Liberdade de Opinião. Mollica, dada a notícia então, movimentação do presidente da República e toda a sua comitiva na Itália, vamos voltar para o nosso próximo tema aqui do Liberdade de Opinião. O governo considera um novo decreto de calamidade pública em razão da pandemia para conseguir prorrogar o auxílio emergencial. É que com a situação de calamidade pública, o governo poderia então gastar mais que o limite previsto no teto de gastos e assim conseguir fazer o pagamento do auxílio. Essa apuração é da CNN Brasil e a gente traz para vocês aqui no Liberdade de Opinião e também para poder ouvir a opinião de Fernando Mollica. Fernando Mollica, situação fiscal do país ficaria de que maneira com essa possibilidade dessa medida de prorrogar, não é, esse momento de pandemia aqui no Brasil para facilitar, né, para trazer uma alternativa de ter de onde tirar o dinheiro para o auxílio? É uma confusão, né? O governo, às vezes, nessa questão, inclusive nessa questão, o governo me lembra muito, eu estava no Mineirão no dia do 7-1, o intervalo. Eu fico imaginando o que o Filipão falou para os jogadores naquele intervalo do 7-1, Brasil, se não me engano, já perdendo de 5-0. O governo é completamente desorganizado. Essa ideia de um auxílio vem lá do início do governo, quando começa a pandemia, vem a ideia de fazer um auxílio que seria permanente, uma complementação de renda. Aí o governo não se entende com a equipe econômica, o presidente disse que não ia tirar do pobre para dar para o miserável, e fica essa confusão. E agora inventou, acabou com Bolsa Família, criou um novo programa com critérios que são diferentes dos critérios do Bolsa Família. Aí agora inventou semana passada essa emenda ali na história dos precatórios para sobrar um dinheiro. Aí há resistências no Congresso. E aí o governo vem, não, então vamos lá, não pode, obviamente você não pode deixar as pessoas sem qualquer tipo de auxílio. Aí vem essa ideia de decretar calamidade, porque quando você decreta calamidade, você pode usar o dinheiro, um dinheiro extra, pode entrar no cheque especial, basicamente é isso. O governo pode ir no mercado, pegar dinheiro, isso não afeta o teto de gastos. É uma solução talvez necessária, mas mais uma solução improvisada, uma solução tomada ali no desespero, dada a dificuldade que o governo tem de combinar previamente essas situações, de combinar melhor com o Congresso. Na Câmara, o governo tem uma maioria tranquila, não seria difícil criar algum tipo de consenso. Mas aí vem algumas ideias estapafúrdias, a ideia lá do calote nos precatórios, essa ideia também de criar esse espaço, chamado espaço fiscal, uma expressão que ficou na moda. Então, não é simples. Ontem eu conversei com alguns deputados, um deputado Hugo Leal, que é mais da base do governo, do PSD, ele disse que há chances, boa chance da emenda constitucional dos precatórios ser aprovada, tem um negócio lá que envolve pagamentos precatórios de gratificações a professores, ele disse que isso está sendo arrumado, isso seria priorizado, então há uma chance grande de ser aprovada. Falei também com o Alessandro Molon, que é líder da oposição, ele já acha mais difícil aprovada, a ideia do calote, mas enfim, está ali. Há uma negociação política. O governo poderia ter negociado melhor, negociado menos menos no vai da valsa, menos na confusão. E aí o resultado é isso, faz aquilo, faz isso, faz aquilo, e aí é muito ruim para a economia do país, é muito ruim para a estabilidade política do país e para a estabilidade econômica do país, ou seja, para o bolso de todos nós. Elisa. O futuro dirá de onde sairá esse dinheiro, então, e mais, de onde sairá o pagamento, né, para conseguir cobrir todo esse, que é uma necessidade, né, para os brasileiros. Evidentemente, o desafio está em de onde, né, onde vai ser a fonte. Mas estaremos aqui, em Fernando Mollica, nos próximos episódios do Liberdade de Opinião para repercutirmos essas decisões. Por enquanto, bom dia, obrigada. Bom dia a todos e ótimo fim de semana. Verdade, bom fim de semana. Lembro sempre para você que nos acompanha que as opiniões emitidas pelos comentaristas do quadro não refletem necessariamente a posição da CNN.